Sejam muito bem-vindos ao Travel Fun. Eu sou a Paty e se você quer ganhar um presentinho diretamente aqui da Itália, fica até o final desse vídeo que eu vou falar pra vocês como que vai funcionar. Meu Deus do céu, a sujeira que tá o casco dela! Meu Deus! Bom dia, Italiazinha! Voltamos pra Joy. Depois de 90 dias perambulando por essa Itália inteirinha, rodando mais que mala de louco com ketchup e com chumbinho, chegou a hora de voltar pra Joy. Nós resistimos muito. A gente não ia comprar Starlink, mas agora nós estamos indo para Grécia e não é tão fácil assim na Grécia você ter internet. Então tivemos que finalmente sucumbir, palavra bonita, sucumbir ao Starlink. Será que funciona esse negócio? Todo mundo fala que funciona pra caramba. Parte boa de você não comprar logo que lança as coisas é que o preço ele vai caindo, né? Eu lembro quando lançou, custava, sei lá, quase $1.000 uma antena, talvez um pouco menos, vai. Mas recentemente eu tava olhando para comprar, custava 450. Daí eu entrei agora, deve fazer o quê? Acho que uns 3 meses. Também tava 450. Daí eu tava conversando com a Paty, falei, precisa ter internet, precisa ter Starlink, entrei lá, 50% de desconto. Fazer o upload dos vídeos do YouTube. É isso aí. Olha, tudo aqui dentro da caixa agora. E daí eu vi um jeito para instalar a antena, em vez de colocar naquela base que ela tem, que muita gente coloca e funciona super bem, comprei esse adaptadorzinho, vou colocar onde a gente coloca a nossa vara de pescar, movi a vara de pescar, aquele holder que estava ali do lado esquerdo, aqui para cima, e eu acho que vai ficar totalmente fora do nosso caminho e vai funcionar super bem. Então é isso que eu estou fazendo agora. Tem aquele ditado, né? Quando você não usa o barco, parece que ele detona muito mais do que quando você usa o barco. Então a gente deixou a Joy aqui, como eu falei, e eu sei lá, eu acho que é o sol, o vento, a chuva, vai detonando as coisas. E eu tava dando uma volta aqui, checando tudo, e notei que aqui essa parte superior aqui do bimini estava rasgada. Então eu acho que um vento forte deve ter batido enquanto a gente estava lá com ketchup, passeando nas montanhas do norte da Itália. Deu uma detonadinha, então eu vou ter que chamar o cara aqui para consertar. Aqui o barco inteiro é feito com juntas com Sikaflex. A Sikaflex ela é branca e ela vai deteriorando com o tempo. No nosso caso, eu acho que deu algum tipo de fungo, não sei, que pegou em alguns lugares. Ela era branquinha, então vai ter que retirar tudo isso daqui, ó, que eu te mostro aqui, e refazer no barco inteiro. Então tá tudo aqui, até lá atrás, aqui embaixo, por todos os lados. E algumas pessoas perguntam pra gente, como é que se escolhe a marina para o inverno? Bom, primeiro, depende de onde a gente está velejando. Então, dessa vez a gente estava lá na Croácia, então a gente resolveu vir aqui para a Itália. E como é que a gente selecionou essa marina? A gente olhou um lugar que estaria super protegido dos ventos fortes do inverno que acontece aqui no Mediterrâneo. E depois nós olhamos uma marina que não fosse aquele tipo de amarração. Está super acostumado aqui no Mediterrâneo, que você coloca o morto na frente do barco e você anexa as linhas ali de trás no dock. Aquilo lá, especialmente em Montenegro, com os ventos super fortes, foi assim, judiou da Joy. E a gente viu que nessa marina a gente consegue colocar a Joy amarrada no pontão direto. E nossa, o barco nem mexe, assim, é perfeito. Realmente eu recomendo totalmente tentar achar marinas desse tipo, em vez de estar amarrando no morto e assim por diante. E a semana que vem a gente vai tirar a Joy da água, né? Então eu estava olhando aqui o casco, uma das coisas principais que a gente vai fazer quando a gente tirar a Joy da água é polir a Joy e depois limpar o fundo e pintar o fundo com a tinta veneno. Tava dando uma olhada aqui, tá incrivelmente grande, todas as cracas e algas que cresceram no fundo da Joy durante esses 5 meses que ela ficou parada aqui na marina. Dá uma olhada nisso.
Então hoje começa aquele trabalho de uns 30 dias para deixar tudo pronto, que assim a gente consegue sair velejando aí mais ou menos no dia 1º de maio, sentido Grécia. Desde que nós chegamos aqui nessa marina, faz acho que 6 meses mais ou menos, nós não saímos com a Joy nenhuma vez. Dá um friozinho na barriga na hora de sair assim, ter que colocar no lift que vai subir ela lá, que é bem estreito. Mas vai dar tudo certo. Ó, a nossa vaga é essa aqui. E nós temos que ir lá no fundão onde tá esse mastro. E fazer essa voltinha aqui, ó. E agora eu tenho que arrumar os carros aqui pra alcançar pro moço lá amarrar a gente. E aí, capitão? E aí? E agora a gente tá indo ali pegar aquele travel lift, subir a Joy. Te deu muita sorte, senão a gente ia ter que ir para uma outra marina para tirar, porque é difícil, quando você tem um catamarã, não é em qualquer lugar que você consegue tirar o barco da água. Você tem que ter um travel lift que não só comporta a largura do barco, mas também o peso dele. A Joy não é um barco leve, né? A gente tem quase aí 17 toneladas, 18 toneladas, então deu certinho no limite. O máximo que pode tirar nessa marina aqui são 47 pés de catamarã e a gente tem 46. Então assim, vai ser isso aqui de cada lado. Vamos ver como é que vai ser tenso essa saída. Um pouquinho estreito esse travel lift aí pra gente sair. Ai, ai, sair não, né? Trato, tô nervosa, tô até trocando as palavras já. Sorte que hoje não tem vento nenhum, já falei pra vocês, né? Isso é muito importante. Estamos se aproximando agora. Ai, meu Deus do céu. O moço já tá lá esperando a gente. Agora eu vou ficar de um lado com uma defensona e o Werner, o nosso amigo, vai ficar do outro. Pra Joy não bater, porque é mega estreito aquilo ali. Já estão lá esperando a gente. As cintas que colocam embaixo da Joy pra subir ela, já estão lá. Agora não pode ter erro. Acelera aí, capitão! Joy já tá flutuando e, meu Deus do céu, a sujeira que tá o casco dela! Ó, esse moço aqui que tá falando com o Duda que comanda a Joy. Aqui, ó, os botões que ele usa. Esse é um videogame. Pero no é... Monday morning blues, I open my eyes and I'm greeted by a cute little smile, the world is new. E hoje eu apresento pra vocês os buraquinhos da Joy. Você sabe o que é buraquinho da Joy? Tá vendo esse monte de buraquinho que a gente tem? Cada um serve pra uma coisa diferente. E eu vou mostrar pra vocês pra que eles servem. Olha só, esse daqui é primo daquele que fica ali do outro lado. Eles são aqueles que quando a gente aperta a descarga ali de dentro e quer desvaziar o tanque de água preta, eles saem por ali. Os peixinhos adoram, porque é natural, alimento, né? Então, orgânico. Então sai por aqui. Daí a gente tem algumas outras coisas aqui. Você vê aqui em cima, um é para sair água. Esses daqui são do ar-condicionado, porque o ar-condicionado aí entra a água do mar para refrigerar ele, assim por diante, ele tem que... Então ele fica circulando, então fica saindo água aqui quando o ar-condicionado tá ligado. Também tem a máquina de lavar, né? Tem a máquina de lavar, que é esse daqui, esse outro buraquinho aqui em cima. Então quando a Paty lava a roupa a cada 24 horas mais ou menos, para gastar energia, água e assim por diante, a água sai por ali. Desse outro lado aqui, quando a gente tem a água da pia, mais ou menos, a água da pia vai sair por aqui. Tem mais uns buraquinhos aqui daquele outro lado que são referentes a quando você enche o tanque de água da Joy e ele passa do limite, ele tem que sair por algum lugar. Então esse aqui é o buraquinho que sai a água a mais. A gente tem um monte ali atrás também.
tanto naqueles ali do meio. Um é da pia, ar-condicionado, esse outro buraco que a gente tem aqui. Tô te chamando. Duda foi expulso debaixo da Joy. A pessoa que controla, tipo um controle remoto, que é tipo um drone, ele vai controlar esse mecanismo inteiro para colocar a Joy na água. Então em mais ou menos 5 minutos a Joy tá na água e ó, voltamos para nossa vaga. E aqui, devagarzinho, a gente vai tirando ela da água, daqui da vaga, olha só. E aqui, ó, coloco um motor para frente, um motor para trás, giro no eixo do barco para poder sair. Aqui eu consigo ver que o timão tá indo para frente. A gente acaba controlando sempre o catamarã no motor mesmo, né? Para que ele possa virar para um lado para o outro, porque quando você não tem segmento dos dois motores para frente, o leme não faz muita função. Os dois motores para frente, aí a gente vai retinho. Dá para perceber muito que o barco está deslizando na água, a gente consegue andar assim super tranquilo, porque quando tem muito daquelas cracas no fundo do barco, o barco não desliza, ele fica parado no lugar. Então assim, é impressionante como uma limpeza no fundo faz total diferença. Obrigado pela ajuda, Fernando. Você autoriza a utilização de imagens suas no nosso vídeo? Ó, vocês viram, né? Bom, então a gente já tá aqui na vaga. Agora é uma questão da gente regular como que ela vai ficar aqui. Então a gente coloca cabos na frente, coloca cabos atrás, para ela não ir para frente, para ela não ir para trás, para o lado e assim por diante. Então eu vou até desligar os motores já, que a gente não precisa mais dos motores ligados nesse momento. E agora pular para fora, né? E depois limpar o barco inteiro, né? Porque a Dona Patrícia entrou de sapato aqui, olha só o que ela fez lá. Então eu vou ter que lavar o barco, melhor. Eles lá também, caminho. Não, ninguém subiu aqui no nosso. Não, foi bem tranquilo. Então, tá vendo? Ó, tá bem para trás. Então agora é uma questão de jogar a Joy lá para frente, colocar os cabos corretamente para que a gente fique aqui na vaga, porque a gente acredita que mais ou menos em 2 dias a gente vai ter um ventão aqui. Então tem que estar super bem amarrado, tudo bem feito, para que a gente possa estar bem seguro aqui na nossa vaga. Bom, agora o Duda vai regular os cabos do jeito dele. Lembrando que vamos ter ventos fortes essa semana, vindo desse lado, e na outra semana, ventos vindo desse lado. O famoso quentura, mas ele não chega tão forte como lá em Montenegro. Mas é um vento que a gente tem que considerar, né? Agora vai organizar os cabos bonitinhos aqui. Sempre colocamos o cabo para trás, no meio e na frente da Joy. E uma das coisas que a gente faz no inverno é tirar todas as almofadas que podem ficar expostas aqui ao sol, ao clima, à chuva e assim por diante, e guardar dentro da Joy. A gente também lava todo esse tecido toda a temporada para quando a gente voltar ele tá ainda novo. A gente guarda dessa forma aqui, ó, e fica tudo guardadinho. E agora já é hora de colocar algumas das capas que a gente já lavou de volta aqui e colocar lá para cima. Bom dia, Italiazinha! Tá calor pra caramba, como vocês já percebem. Já estamos de roupa de quase verão. E chegou aquela hora que eu adoro. Mentira, eu não gosto muito, mas é necessário. Que é arrumar tudo, organizar, fazer aquela faxina,
aquela limpa nas coisas que a gente não usa mais, que é hora de doar. E agora o Duda tá lá na frente arrumando os nossos porões, porque tá uma bagunça, tá uma zona que lá vocês não têm noção. Quando você mora num barco, o espaço é totalmente limitado. Então o que a gente faz? Quando termina o inverno, a gente pega todas as nossas roupas de inverno, a gente coloca nesses plásticos aqui, a gente tira o ar e a gente guarda lá na frente da Joy. Tem algumas razões que a gente faz isso. Primeiro, por causa do espaço que a gente ganha aqui, e a gente consegue colocar todas as nossas roupas de verão no armário e utilizar sem estresse nenhum. Mas a outra razão que também é muito importante, parece que quando você não usa as roupas aqui no barco, elas começam a ficar com um cheiro meio estranho. E eu tenho bastante alergia, então esse cheiro que fica não é um cheiro de mofo, nada, é um cheiro bem fraco, não sei se é acro, eu não sei exatamente o que é, mas me dá uma alergia muito forte. Então desse jeito elas ficam aqui guardadas, no próximo inverno é só tirar assim do plástico, elas ainda estão até com cheirinho de que elas foram lavadas agora. E agora, o Duda está ali montando o quebra-cabeça. E aí, tudo bem? Seguinte, eu abri essa tampa aqui embaixo e eu consegui colocar mais ou menos umas 7 ou 8 sacolas com todas as nossas roupas de inverno. Então elas vão ficar aqui para baixo, a gente nem vai olhar para elas durante o verão inteiro. Então a gente só tira aqui no inverno. Então deu espaço para todo esse locker que a gente tem aqui na frente para poder guardar as coisas que a gente usa no dia a dia. Aqui da frente pode ser um quarto, né? Pode. No Lagoon, nesse barco, que é o Lagoon 46, tem a opção de colocar 2 quartos aqui na frente. Então você tem uma caminha aqui e eles colocam, na realidade eles colocam um quarto aqui e do outro lado eles colocam o banheiro. Pra quem quer ter skipper no barco. Altura do quartinho! 3, 2, 1, acabou! Isso daqui. É o quarto do pânico, né? Pequenininho, né? É muito pequeno. Eu acho que eu ia morrer se eu tivesse ficado dormindo aqui dentro. Tá louco. Já limpei tudo. Agora eu vou tirar esses cabos aqui, são os cabos do Reef, que a gente vai substituir por esses cabos de Dyneema, que são mais finos do que esse outro aqui, ó, que eu tenho. E daí dessa forma ele fica mais leve para subir e descer a vela. Para quem não sabe o que é reefing, é quando tem muito vento, a gente tem que baixar a vela e ela precisa ir um pouquinho com menos pano, exatamente, porque daí dessa forma o barco não anda tão rápido, fica mais seguro, mais confortável quando a gente está velejando. E olha só quem está aqui, Felícia. Olha, Felícia, eu não sei se ela vai aguentar mais esse verão, coitada. Lembra lá na Croácia que ela tava ficando murcha toda hora? A gente vai tentar dar um jeito nela nesse verão. Senão a gente vai ter que arrumar um outro crew pra Joy. Nossa, como as coisas no barco detonam fácil. Nossos anzóis, ó, estão todos enferrujados. Ó, tem que tirar e jogar tudo fora. Cuidar, né, pra não se enroscar neles, porque senão a vacina do tétano vem. E essa é doída. Quem já tomou aí? Eu nunca tomei, nem quero tomar. Deus me livre. Já tomou a vacina do tétano? Vacina do tétano. Já? Já, quando era pequeno. Duda já tomou quando era criança. Talvez eu também já tenha tomado, mas eu nem saiba disso. Vou pesquisar sobre isso, talvez eu precise tomar, né? Vai que... Save me a seat or take a break now. See how it feels when little toxic, maybe but still no mercy on me. Depois de tirar a Joy da água, é hora de limpar o casco. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu limpo o casco inteiro com sabão e água. Depois eu venho com uma máquina e cera para poder encerar ela inteira. Todo ano a gente faz esse trabalho, porque como ela fica o tempo todo no sol, começa a detonar muito a pintura e ela perde totalmente o brilho. Eu acredito que eu devo fazer esse trabalho mais ou menos em uma semana. Eu queria um profissional fazendo isso pra gente esse ano, só que eles me pediram 5.000 euros, eu achei muito caro, então eu vou fazer eu mesmo. Mostrando a sujeira antes, que tá aqui no casco inteiro. Olha, dá pra ver todas as marcas que a gente tem de sujeira da chuva e sujeira desse inverno que o barco ficou parado aqui na marina. Então primeiro precisa realmente, como eu tinha mencionado, lavar, tirar, esfregar tudo aqui e depois passar a cera. Isso aqui vai demorar 10 dias para eu ficar fazendo isso. Eu vou ficar parecendo o Rambo quando terminar, porque é um mega exercício fazer esse negócio aqui. Mas vou te falar, é bem melhor do que pagar 6.000 euros aqui numa polimento, vocês não acham? Faz um buquê pra gente comparar o início. Isso aqui é o início, ó, carcaça de frango. Daqui 15 dias. Daqui 15 dias vocês vão ver como é que vai ser. Vou estar queimado, trincado.
pecado. Da cor do pecado. Magrinho assim, porque a Paty fica filmando aqui, né? Então a gente não vai ter comida, não. Esse lado já lavado e encerado, olha a diferença. Como brilha muito mais o casco. Fica muito melhor depois da cera e da lavagem. E assim que terminar de polir completamente o casco, que eu vou fazer é trocar aquele logo da Joy que a gente tem ali na frente. Em 2 anos que a gente tem, 2 anos e meio que a gente tem a Joy, a gente passou muito cabo por ele, então acabou riscando, o sol comeu toda a tinta que a gente tem lá. Então a gente mandou fazer um logo novo e a gente vai colar ali. É bem parecido com esse daqui, um pouquinho mais gordinho as letras, espero que fique bom. E algumas pessoas estão perguntando, quais são os produtos que você utiliza para encerar o barco, limpar o barco e assim por diante. É assim que eu faço. Eu uso esses dois, essa esponja aqui e esse scrubber, que a gente fala, sei lá o nome em português, para primeiro limpar muito bem limpo o barco. Qualquer tipo de sabão feito para o barco, a gente tenta utilizar sabão que não polui aí o meio ambiente, porque muito dessa água e sabão vai estar indo para a água do mar, né? Uma vez que está limpo tudo, o casco aqui por cima e assim por diante, eu venho com essa máquina, que é uma Politriz, com uma esponja bem molinha, e utilizo esse produto aqui da 3M, que é uma cera ultra fina. Por que a cera ultra fina? Eu poderia utilizar uma cera um pouco mais grossa, eu não preciso cortar muito, eu quero mesmo trazer o brilho de volta para a Joy. Então esse produto tem funcionado muito bem. E depois eu achei esse outro produto, que essa cera híbrida, ela é com cerâmica e uma cera normal. Então esse é super fácil de fazer, depois que eu já encerei ele, eu aplico no barco inteiro, com a água eu tiro. Brilha muito o barco, assim, eu gostei muito de usar esses produtos. O único problema que tem é que demora 1 semana a quase 10 dias para fazer o barco inteiro, porque são 2 camadas de cera e depois mais 2 dessa daqui no barco inteiro. Então, assim, a parte que eu mais gosto de fazer é quando eu termino e olho para a Joy e vejo ela brilhando. Pronto, movemos a Joy totalmente para o lado aqui, então ela ficou pertinho ali do outro lado, então dá para limpar muito melhor dessa forma. É mais fácil limpar daqui desse finger do que quando eu limpava com o botinho, sabe? Nossa, com o botinho te destrói, você não tem assim firmeza para poder limpar e o botinho fica indo para trás. E 3 horas depois, terminei aqui com o polimento, lavagem, ficou muito bom, foi mais rápido do que eu imaginava. Eu achei que ia demorar provavelmente o dia inteiro e demorou 3 horas para poder fazer isso daqui. E amanhã eu vou virar o barco de frente aqui para esses fingers que a gente tem, porque daí eu consigo não só polir a parte da frente da Joy, mas também eu consigo trocar o adesivo. Então por hoje é só, foram 3 horas, foi mais rápido do que eu imaginava. E agora comer alguma coisa, tô morrendo de fome. E hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos sair aqui com a Joy reto, dar a volta, girar ela bem na frente e voltar com ela de proa aqui para esse deck. Por que a gente vai fazer isso? Ficou faltando aquela parte da frente que não chegava aqui nesse finger. Então a gente vai fazer essa volta, colocar aqui para frente, fica muito mais fácil, não só para limpar, mas também para passar a cera logo após. Quando a gente terminar, a gente vai colocar um novo logo da Joy, porque esse daqui está extremamente desbotado por causa do sol, da água do mar e assim por diante. Então esse vai ser o trabalho de hoje. Always running, adrenaline in every blood cell. Some say I'm a will, but I don't care. Esse ano o Duda se safou, hein?
ter que subir ali e levar uns sustinhos na hora de descer. Ah, mas nada melhor que um profissional para dar uma checada no caiamento todos os anos. Né? Eu posso fazer, dá para subir ali em cima, dar uma olhada em tudo, mas é bem diferente quando você tem os olhos de um profissional olhando pro mastro e vendo se tem algum tipo de problema. Então, perfeito. Leaving the simple life for a brand new start. Yeah, we've been moving far from the city. Chegou a hora que eu adoro, sabia? Antes de sair pra temporada, a gente faz uma geralzona na Joy, nos mantimentos, ver o que tá faltando, o que precisa comprar, daquela limpadona, sabe, em tudo. Eu adoro eliminar todos os plásticos, papéis, caixas que tem. Aí eu compro esses potes assim, eu coloco tudo dentro, deixo tudo organizadinho. Então hoje é o dia de começar a fazer isso, porque o moço que veio arrumar o nosso rigging já terminou. Agora a próxima coisa a ser feita vai ser trocar o óleo do motor. E daí estamos livres para poder sair a qualquer momento. Falta mais ou menos uns 12 dias para encerrar o nosso contrato aqui na Marina. Então a gente pode ficar aqui tranquilamente ou pode sair antes. Então eu já estou organizando tudo isso. Fazer a listinha de compras, a gente vai no mercado entre amanhã ou depois. E daí a gente já pode sair a hora que a gente quiser, assim que o tempo permitir. Mas olha, te contar para vocês um negócio. O cara tava arrumando o nosso rigging lá no mastro, ele subiu. Tinha nada de vento. Agora começou a entrar um ventão super forte. Por pouco que ele não tava no mastro lá, trabalhando. Que sorte, né? Duda tá até colocando mais cabos ali na Joy, porque tá bem forte o vento. Aqui na Joy, como o nosso espaço é bem reduzido, comprei esses potes aqui no ano passado, lá em Montenegro. Que ele é fininho e é super alto. Então olha o tanto de coisa que dá pra guardar aqui nesse espaço. Aqui tem algumas sementes que a gente gosta de comer no café da manhã, às vezes fazer um bolinho, colocar junto. E agora tá meio bagunçado aqui, que eu preciso organizar esses potes aqui. Vou aqui lá na lojinha do chinês, daqui a pouco dar uma olhadinha nas coisas. Sou a doida dos chás, meu Deus, olha o tanto de chás que eu tenho aqui. Eu trouxe esse do Brasil. Quando vou tomar tudo isso de chás? Nunca, 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 nunca. Porque é mais chá do que uma pessoa pode tomar uma vida inteira. Me ajuda, ó. Isso é o que sobrou da temporada passada. Até que não foi tanta coisa, não. Tô pensando no estrogonofe. Isso aqui o que é? Meu Deus do céu, lá da época ainda da Espanha. O que é? Farinha de rosca. Papel alumínio. Pra que tanto papel alumínio? Sprite da Espanha. Nunca comprem. É horrível. Não tem nada a ver com a nossa Sprite do Brasil. Tanto é que tem vários ali. A gente nem vai tomar isso aqui, eu acho. Outro negócio, que a imitação de Sprite consegue ser pior ainda do que a própria Sprite. Pepinos agridoce. Onde que ele tá com a cabeça quando comprou 20 coisas desses aqui? Tá louco. Tá louca nos temperos, né? Além de chás, ela adora temperos. Muitos temperos, não vai precisar comprar. O terror da Marina. Oh. Bem-vindos ao Traveling Fun. Meu Deus! Eu sou o Dudu. E eu quase derrubei todas as nossas compras que a gente fez aqui pra sair pra temporada no mar. Mas tudo bem. A gente tá saindo aqui da Marina mais ou menos em uma semana. Então tem um monte de coisa pra fazer. A gente foi no supermercado já 4 vezes. Já trouxemos acho que mais ou menos uns 6 ou 7 carrinhos desses daqui pra dentro da Joy. Só não caia na água, por favor. Andou na prancha, cuidado, ela vai te pegar. Tem gente que tem alarme, né, no barco. A gente tem esse negócio aqui pra entrar. Se você não trava a rodinha, você sai voando que nem um skate a hora que você entra. Então, atenção. Você que quiser entrar dentro da Joy, frente a essa rodinha aqui antes de entrar, senão você cai. Vamos guardar muitos pães congelados aqui para a próxima temporada.
Depois de uma semana de preparações intensas aqui na Joy, tá quase chegando a hora de sair para cruzar o Adriático e chegarmos lá em Montenegro. Vocês lembram, a gente passou o inverno lá em Montenegro e a gente decidiu parar em Montenegro por alguns dias antes de seguir viagem para Grécia. Guardamos tudo já dentro da Joy, tá tudo arrumadinho, as comidas. Acho que a gente tá pronto já para praticamente sair aqui da Itália para cruzar. E agora a gente vai devolver o carro, porque a gente alugou um carro, porque fica muito difícil de ficar indo no supermercado, fazer as coisas, tudo, se você não tem um carro, porque as coisas não são perto, sabe? Então agora a gente vai até uma cidade que está próxima daqui, mais ou menos 40 minutos daqui, para devolver o carro e a gente volta de ônibus aqui para Marina para continuar aí no que a gente tem que fazer na Joy para poder estar pronto para sair para a travessia. E a marina que a gente ficou aqui na Itália para o inverno é uma marina bem pequena, uma cidade, não dá para falar que é cidade do interior, mas uma cidade muito pequena, litorânea, que tem assim aqui todos os barcos não muito grandes, mas barcos menores, pessoal local, e aqui dos lados restaurantes. E agora são mais ou menos 40 minutos daqui até chegar de volta lá na marina. Quem aí lembra o ano passado a gente tentando colocar a Genoa e a gente não conseguia descer de jeito nenhum o negócio porque eu tinha esquecido de colocar esse cabinho. Agora eu aprendi com meus erros e hoje a gente não tem nenhum tipo de estresse. Então eu tô descendo aqui, ó, o cabo da Genoa tranquilamente porque eu lembrei de colocar isso daqui aqui, ó. Perfeito. Now you're playing with the big boys. Finally got some big toys. Making all your girls spoiled. Daddy's got it all solved. I was never your choice. Pronto, a Genoa tá aqui, já enrolada até ali na frente, pronta para ser utilizada. A Paty me ajudou aí no finalzinho para eu poder encaixar bem direitinho a Genoa no trilho para não dar problema, mas já tá tudo instaladinho, perfeito, pronta para usar. E assim a gente vai ficando pronto para sair. Toda vez que eu coloco alguma coisa, eu procuro limpar e passar um óleo, porque é muita exposição mesmo ao mar, né? E vai destruindo tudo, tudo vai enferrujando, mesmo barco novo não tem jeito. Então essa manutenção contínua é fundamental para você ter sempre um equipamento funcionando em perfeitas condições. Compras de café dessa temporada, check! Como vocês sabem, todos os anos a gente faz uma mega compra de cafés e lá vai mais de 500 cápsulas. Já teve um verão que nós compramos 1000 cápsulas. Vocês sabem que nós adoramos café, né? Então a gente faz uma bela compra para não faltar. E aí nós fomos no mercado ontem e compramos uma marca que eu acabei descobrindo nessa viagem aqui da Itália, que chama Borbone. Não sei se vocês já ouviram falar, mas se vocês vierem um dia pra Itália, por favor, compre esse café porque é muito bom. O que é o diferente dele? Eles colocam esses cafés dentro de uns saquinhos, ó. Acho que segura todo o aroma ali. A hora que você abre isso aqui, você coloca na máquina, é um dos melhores cafés que a gente já tomou até agora. E também nessas nossas andanças aí pela Itália com o ketchup, nós descobrimos a Bialetti, que é uma cafeteira bem italiana que faz um café maravilhoso. Então nós compramos duas, tá? Comprei essa daqui, ó, pra nós, que é toda coloridinha. Olha que fofa. Nós queríamos compartilhar com vocês um pedacinho da Itália, que acompanhou nossa viagem com ketchup, com a Joy aqui pela Itália. Então nós compramos uma Bialetti da Itália para dar para alguém de vocês. Ela é da cor da Itália, vermelha e verde. Olha como que é por dentro.
E aí, como vai funcionar as regras para ganhar a Bielete? Vai ser o seguinte, você vai comentar aqui embaixo desse vídeo no YouTube quantas vezes você quiser. Me conta aí, quanto você acha que nós gastamos de supermercado para encher a Joy de alimentos para toda essa temporada de verão? Ou, se você acertar aí, me chama para tomar um cafezinho pelo menos, né? Hoje é dia 1 da nossa temporada Grécia. A gente tá super animado, vão ser mais ou menos 6 meses aqui no mar. E essa travessia inicial pra Grécia funciona da seguinte forma. At school, and you say